Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Josué, no capítulo de número 3. Esse domingo, para mim, é um domingo abençoado, mas de muita intensidade. Como estive fora no domingo passado, hoje eu preguei nos 3 cultos, para que todos os membros de todas as ovelhas do rebanho sentissem o amor, o abraço do pastor, sendo instrumento de Deus para trazer palavra do Senhor para os seus corações. E além de pregar nos 3 cultos, eu tive alguns aconselhamentos hoje. Os 2 sermões anteriores foram sermões expositivos. E vou pregar um sermão textual. A pregação textual é aquela que se baseia em versículos menores, ou às vezes em um versículo só. Então, o sermão desta noite vai ser um sermão na homilética chamado sermão textual. E eu vou pregar para você em Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Pela manhã, às 11 horas, eu expus quase o capítulo inteiro de Gênesis 22, aquele momento maravilhoso em que Deus prova a Abraão, e Abraão é aprovado pela graça do Senhor, onde Deus levanta um cordeiro para substituir Isaque, lembrando que Deus mandou o seu cordeiro morrer na cruz e pagar os nossos pecados, nosso grande Rei Jesus. Texto impactante que tanto nos abençoou no culto das 11 horas. Pela manhã expusemos Apocalipse 2, e agora à noite Josué, capítulo 3, versículo 5. Eu convido você a que se coloque de pé para nós ouvirmos a palavra de Deus. Josué, capítulo 3, versículo 5. Eu lerei uma vez, a igreja lerá a segunda vez. Assim diz a palavra do Senhor. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Toda a igreja, vamos lá? Disse Josué ao povo: todos nós juntos, mais uma vez. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ó Deus, tua palavra, ó Deus, ó Pai, nos mostra que nós fomos salvos pela graça mediante a obra do nosso Senhor Jesus. Como ouvimos, ó Deus, ó Pai, no sermão das 11 horas, no dia de hoje, ó Pai, Isaque não foi sacrificado porque o Senhor providenciou um cordeiro para ser sacrificado no lugar dele. Mas 2000 anos depois, quando teu filho, Deus, ó Pai, bradava da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? No monte vizinho não houve nenhum cordeiro para substituí-lo, porque ele era o cordeiro substituto, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por causa da obra de Jesus que nós nos arrependemos de nossos pecados, nós os confessamos e nós consagramos a nossa vida a Ti. E é por causa da obra do Senhor, Pai, na nossa vida, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos conclama a abandonarmos o pecado e vivermos para Deus todos os dias da nossa existência. Hoje, Deus, lemos somente um versículo da Tua palavra nesta noite, mas ainda é o Teu santo texto e a Tua palavra. Então, Deus, fala conosco graciosamente, que nessa mensagem o Senhor traga renovo ao nosso coração. E que nós, grande Deus, ó Pai, experimentemos um novo tempo de consagração para a honra e glória do nome de Jesus. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos. Moisés, um dos maiores estatistas da história da humanidade, morreu. Quem irá substituí-lo? Deus separa Josué e o chama para liderar o povo na campanha da conquista da terra prometida. E aqui neste texto, para animar o povo e referendar a autoridade de Josué, e para destruir o ânimo dos inimigos, o Senhor resolve abrir o Rio Jordão para que o seu povo passe a pés enxutos, revelando a glória do Senhor. Quando Moisés assumiu a liderança do povo, Deus abriu o Mar Vermelho. E para que o povo se lembre que Josué também tem autoridade referendada por Deus, para que o povo veja o poder do Senhor atuando em sua vida, e para que os inimigos tremam de medo, Deus resolve parar as águas do Rio Jordão, que está transbordando naqueles dias, para que o povo passe a pés enxutos, revelando assim a sua glória. Nesse grande milagre que o Senhor realiza aqui,
O nosso texto, nessa noite, nos ensina como se preparar para as grandes bênçãos. Como se preparar para as grandes bênçãos. Esse texto que nós lemos antecede este momento no qual Deus abre o Jordão. E Deus coloca uma mensagem na boca de Josué para ensinar o povo, para se preparar para experimentar aquele grande milagre da travessia do Jordão a pés enxutos e da conquista de todas aquelas nações para a honra e glória do Senhor. Como se preparar para as grandes bênçãos? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz: consagre-se. Como se preparar para as grandes bênçãos? Consagre-se. O primeiro verbo da fala de Josué no capítulo 5 é santificai-vos. Diz aqui o texto: disse Josué ao povo: santificai-vos. Santificai-vos, irmãos, significa que eles tinham que se limpar de qualquer pecado e separar-se a si mesmo e uns aos outros. O verbo no hebraico para santificai-vos está num paradigma chamado hitpael. E o hitpael equivale um pouco à nossa voz reflexiva no português. Então, quando o texto diz assim, santificai-vos, significa que cada um tinha que ser responsável por se arrepender dos seus pecados, abandonar o pecado em sua vida, mas também ser um instrumento de santificação na vida de todos os seus irmãos. Isso significava que eles deveriam consagrar-se a si mesmos, não somente como indivíduos, mas como um povo santo que já havia sido redimido do pecado e perdoado pelo Senhor. Isso significa, então, que eles deveriam abandonar toda idolatria, confessar os seus pecados a Deus e se arrepender dos mesmos e consagrar-se ao Senhor. Se nós queremos experimentar grandes bênçãos em nossa vida, meus irmãos, como um povo redimido, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e consagrar a nossa vida a Jesus, que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. É por isso que o apóstolo João diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você quer ser perdoado, se você quer ser purificado, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados e abandone os seus pecados, em nome de Jesus. Em Hebreus 12, 14, a palavra nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem tem Jesus vai crescer em santificação. E só verá o Senhor aquele que for santificado por Ele. É por isso que não dá para você viver a vida cristã vivendo a mesma imaturidade sempre. Atuando como moleque mesmo depois de velho. Porque nós precisamos crescer espiritualmente. A nossa vida tem que ser mudada para a honra e glória do nome de Jesus. Irmãos, isso é um grande desafio. Houve um ano no nosso pastorado lá no Chile, o ano de 2005, nossa igreja tinha crescido muito do ano 2000 até o ano 2005. E no ano 2004 eu senti que estava tudo travado. A coisa não andava. Reverendo Leandro, que é o líder do City to City Brasil, era meu pastor auxiliar lá na igreja. Nós tínhamos 2 pastores auxiliares nas congregações e o pastor Leandro era meu pastor auxiliar na sede. E eu falei com ele: Léo, vamos orar, tem alguma coisa travada nessa igreja. E nós chamamos algumas irmãs de oração da igreja e fizemos o seguinte: nós vamos orar, irmãs, 40 dias. Cada um de nós éramos um grupo de 6, cada um de nós vai jejuar cada 6 dias. E nós vamos pedir a Deus para nos mostrar o que está impedindo a igreja de crescer. Meus irmãos, depois daqueles dias eu falei assim: Senhor, eu nunca mais faço essa oração. Porque Deus trouxe tanta coisa à luz, tanto pecado escondido. Havia ali, amados irmãos, pecado de adultério, pecado de estelionato, pecado de fornicação, pecado de inveja, pecado de mentira, pecado de difamação do caráter dos irmãos. Coisas tristes vieram à luz. Vergonha para o povo de Deus, porque nós somos redimidos pelo Senhor e não deveríamos atuar de maneira tal. Houve, amados irmãos, um jovem oficial
infelizmente, da diaconia, que de repente Deus trouxe à luz que namorava duas moças da igreja ao mesmo tempo, tendo engravidado uma delas. E depois se descobriu que nem era ele que tinha engravidado uma delas. A situação era de outra pessoa ainda, para piorar a situação. Um dos oficiais mais votados, mais respeitados da igreja, forjando relatórios, infelizmente roubando a igreja de suas finanças. E aqueles primeiros meses do ano, de janeiro até agosto, foram meses de choro, de sofrimento, de disciplina, Deus purificando a igreja. Mas depois, amados irmãos, que todas as disciplinas foram realizadas, nós fomos muito atacados, muito apedrejados. O Senhor trouxe um momento de paz para a igreja. E a igreja, que não tinha crescido praticamente nada de fevereiro a agosto, de agosto a novembro, dobrou a frequência para a honra e glória do nome de Jesus. A liderança levou Deus a sério, chamou a igreja ao arrependimento, aplicou as disciplinas e depois Deus mandou a sua bênção sobre a vida da igreja. Se nós, amados irmãos, queremos ser uma bênção nesse mundo, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Se queremos as grandes bênçãos do Senhor para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, temos que abandonar a idolatria ou qualquer pecado que ofenda a santidade do nosso Senhor, pois Ele é santo e não se mancomuna com o erro e com o pecado. Então, a palavra dessa noite é o seguinte: que tipo de pecado você está escondendo do Senhor? Você não pode brincar com Deus. A palavra diz: não vos enganeis de Deus, não se zomba. Você está vivendo uma vida de mentira? Você está envolvido em algum tipo de estelionato ou corrupção no seu trabalho? Você está adulterando, traindo seu cônjuge, achando que ninguém está vendo, e Deus está vendo tudo? Você faz parte de algum movimento que fofoca, que diminui o caráter e a imagem dos irmãos, e vive destruindo e falando mal e atacando aqueles pelos quais Cristo morreu? Você está envolvido em algum tipo de fofoca? Deus é Deus que traz à luz as coisas, irmãos. Se nós queremos ser uma bênção nas mãos de Jesus, nós não podemos brincar de sermos crentes. A palavra de Deus diz: não vos enganeis de Deus, não se zomba. Se você quer experimentar grandes bênçãos de Deus na sua vida, arrependa-se dos seus pecados. Você, porventura, está vivendo um namoro sujo, pecaminoso, que desonra o nome de Jesus? Você tem usado a internet mais para pecar do que para glorificar a Deus? O que você tem feito com a sua vida? Nessa noite o Senhor nos chama a nos arrependermos de nossos pecados e consagrarmos nossa vida a Ele. Cristo morreu na cruz não para que nós vivêssemos de qualquer jeito, mas para que nós vivamos como pessoas que foram perdoadas, que foram resgatadas, que foram transformadas, que foram, amados irmãos, justificadas, purificadas e reconciliadas com Deus, que vivem não mais para si mesmo, mas que vivem para a glória de Deus durante todos os dias da sua vida. Como experimentar, amados irmãos, as grandes bênçãos de Deus? Como se preparar para as grandes bênçãos? Em primeiro lugar, o texto nos diz nesta noite: consagre-se. Se queremos as grandes bênçãos de Deus para nós e para a nossa igreja, abandonemos a idolatria, qualquer pecado que ofenda a santidade do Senhor, pois Ele é santo e Ele não vai flertar e nem vai concordar com o pecado e com o erro em nossa vida. Ele quer restaurar a nossa vida totalmente para a honra e glória do nome de Jesus. Deus pode mudar a sua vida pelo poder do Evangelho. Arrependa-se do seu pecado. Clame a misericórdia do Senhor. Ele pode trazer total restauração para você. Irmãos, fui pastor em Brasília 10 anos. No ano
de 2009, nós fizemos um acampamento muito impactante com os jovens ali. E desafiamos os jovens a orar a piedade, o tema era a santificação. Eu expus 1 Tessalonicenses 4, falando sobre o pecado da fornicação e da falta de consagração a Deus. E naquele acampamento Deus visitou a vida. E 2 jovens choravam copiosamente. Depois da mensagem, chegaram para mim e falaram: pastor, nós estamos morando juntos sem que ninguém saiba. E nós estamos quebrados, estamos sentindo que a mão do Senhor está pesando sobre nós. E a moça diz: eu não posso viver desse jeito, e terminou o relacionamento, irmãos. Aquele rapaz foi no fundo do poço. Ele, à época, era um pintor de paredes. E ela, uma vendedora de loja. Mas eles se arrependeram de seus pecados. Se voltaram para o Senhor. Terminaram o relacionamento. Aquele moço se consagrou a Deus. E ele começou a buscar se preparar na sua profissão. E ele estudou para ser corretor. Abriu uma imobiliária. Hoje é um dos corretores mais ricos, num dos bairros que mais vendem em Brasília. Aquela moça também se tornou corretora. Eles voltaram no relacionamento. Eles emendaram sua vida. Nós os casamos. Eles são um casal abençoado, têm filhos lindos e vivem na presença de Jesus. Deus mudou a vida deles quando eles entenderam que ser crente não é uma brincadeira. Mas se Jesus mudou a nossa vida, nós precisamos parar de viver para nós mesmos e viver para Deus com todo o nosso coração. Como é que você está vivendo? Sua vida é uma hipocrisia? É uma falsidade? Ou você é verdadeiramente um cristão? Que Deus traga arrependimento sincero à sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? 1 João capítulo 3 diz num versículo que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Que Deus desfaça toda a obra do diabo na sua vida, em nome de Jesus. Amém! Pastor, como se preparar para as grandes bênçãos? Em primeiro lugar, consagre-se. Em segundo lugar, espere. Como se preparar para as grandes bênçãos? Espere. Veja a palavra de Deus a Josué. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã. Tem dia que a gente quer que Deus atue ontem. Mas Deus não atua no nosso tempo. Tem dia que Deus nos faz esperar. Deus bem podia ter aberto o Rio Jordão na semana anterior, no dia anterior. Mas Ele quer que o seu povo se santifique primeiro. E depois que o seu povo se consagrar, então Ele vai agir de maneira graciosa em sua vida. Então Josué diz ao povo: santifiquem-se. Mas em segundo lugar ele diz: amanhã. A implicação do ponto é clara para nós. Espere. Quando Deus não realiza grandes coisas no tempo que desejamos, isso significa que devemos perseverar em fidelidade e esperança. Pois o Senhor é paciente e não é imediatista. Ele é eterno e realizará todas as coisas no tempo em que Ele mesmo determinou. Nós queremos as coisas para ontem, irmãos. Nós queremos o avivamento hoje. Nós queremos ver milhares de almas transformadas hoje. Se eu pudesse, a Unida tinha 5.000 membros hoje. Mas as coisas acontecem no tempo de Deus. Tudo Ele faz do jeito que lhe agrada. O Salmo 115:3 diz: nos céus está o nosso Deus. Tudo faz como lhe agrada. É por isso que nós devemos ter em mente, ainda que estejamos sofrendo hoje, a mensagem que está no Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Talvez você esteja sofrendo. Talvez você não entenda porque está sendo provado no dia de hoje. Talvez você não entenda dizendo: Senhor, o Senhor bagunçou todos os planos que eu tinha. O Senhor jogou por terra todo o meu projeto. E agora eu só sei chorar, Senhor. A palavra de Deus diz para você: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Continue crendo no Senhor. Espere nele. Na hora certa, Ele vai responder às suas orações. Na hora certa, Ele vai realizar grandes coisas em tua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Um outro salmo que eu gosto muito, o Salmo 40, diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos e me pôs dos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi pinta um quadro que ele estava se afundando num poço de areia movediça. O verbo no hebraico diz esperando, esperei, esperei, esperando. É um piel. Os dois verbos são intensos, é a repetição do mesmo verbo. Então, se você fosse traduzir, literalmente, esperei, esperando, esperando, esperei. Ou seja, uma espera muito paciente, para o verbo ter duas duplicações. Pacientemente esperei pelo Senhor. E quando eu estava esperando, sabe o que aconteceu? Ele inclinou para mim, ele me ouviu. Eu estava afogando num poço de areia movediça. Ele tirou-me daquele tremedal de lama, colocou meus pés na rocha, firmou meus passos, renovou minha alegria, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muita gente vai ver o que ele fez, vai temer e vai confiar no Senhor. Espere, espere. Gosto muito da frase do grande missionário William Carey: espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Esse homem foi para a Índia, a sua esposa enlouqueceu, veio a morrer, perdeu um filho, a sua segunda esposa morreu. Nos primeiros anos de ministério, ele não viu convertido algum, mas depois de uma década foi usado para traduzir a Bíblia para o sânscrito e viu centenas de conversões. Várias traduções da Bíblia aconteceram na Índia por causa do ministério dele. Deus abençoou o seu terceiro casamento, seus filhos se tornaram missionários. E muitos missionários foram à Índia através do ministério daquele homem. Mas quando ele foi à Índia, o pessoal na Inglaterra dizia para ele: se Deus quer converter os pagãos, ele mesmo vai arrumar um jeito para isso. E William Carey, que era pastor batista e sapateiro, sabia, amados irmãos, que nós tínhamos que ganhar para o Cordeiro aqueles pelos quais ele morreu. E ele abriu mão de tudo que tinha, sem financiamento de ninguém, foi para a Índia, foi usado para pregar o Evangelho, foi usado para traduzir Bíblia, foi usado para que mulheres deixassem de ser queimadas vivas com seus maridos quando eles morriam. E foi um instrumento de Deus para o despertamento da obra missionária. Esse homem dizia: espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Espere, meu irmão. No tempo certo, a resposta de Deus virá. O Senhor vai abrir os céus. Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre você. Ele vai te abençoar. Como se preparar para as grandes bênçãos? Em primeiro lugar, consagre-se. Em segundo lugar, espere. Pastor, como se preparar para as grandes bênçãos? Consagre-se. Espere. Mas, em terceiro lugar, a palavra de Deus nos diz: dependa. Como se preparar para as grandes bênçãos? Dependa. Voltemos para a fala de Josué, no versículo 5 do capítulo 3 de Josué. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Quem fará as maravilhas não vai ser Josué. Nem mesmo Caleb, que foi fiel ao Senhor durante 40 anos do deserto. Nenhum dos grandes soldados do deserto, nem mesmo Eleazar, que agora é o sumo sacerdote, nem seu filho Finéias, homem fiel a Deus. O texto diz que quem fará maravilhas é o Senhor. O Senhor fará. Só o Deus da aliança. Só o Deus redentor. Só o Deus eterno e Yahvé, o grande eu sou, pode realizar maravilhas no meio do seu povo. Só Deus, amados irmãos, ressuscita mortos. Quando eu estou pregando para você aqui, se o Espírito Santo não aplicar o Evangelho no coração do pecador, o pecador vai continuar um morto espiritualmente.
Mas se eu pregar a palavra do Evangelho e mostrar ao pecador que Cristo morreu por ele, e o Espírito Santo disser a ele: José, vem para fora, João, vem para fora, ele ressuscitará na alma e crerá em Cristo Jesus. Essa é uma obra do Espírito Santo. Nenhum de nós tem poder de regenerar pecadores. Nenhum de nós pode ressuscitar mortos. Nenhum de nós pode restaurar famílias. Nenhum de nós pode salvar pecadores. Nenhum de nós transforma os corações. E é por isso, então, irmãos, que nós devemos entender que a dependência é um princípio essencial na vida de todo aquele que quer fazer a obra de Deus. Jesus disse em João 15,5: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você só pode dar fruto se você estiver ligado no Senhor. Se você entender que você está, a partir do momento da sua conversão, unido espiritualmente a Cristo pela fé. Você participa da união mística, da união espiritual com Cristo por meio do Espírito Santo. E agora você é um com o Senhor e um com o seu corpo. Entendendo que você é um com o Senhor, agora você vive um relacionamento de intimidade com Ele. Você fala com o Senhor tudo que está no seu coração. Você adora o Senhor, você confessa os seus pecados, você apresenta diante dele as suas lutas, as suas angústias, você agradece a Deus pelo seu cuidado, você consagra a sua vida e intercede para que ele te abençoe. E o Senhor, unido espiritualmente a você, por meio do Espírito Santo, usa a palavra para falar o seu coração. E ele te reanima, ele te fortalece, ele te abençoa, ele te encoraja, ele diz que vai cuidar de você, ele diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele diz que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz que vai te carregar no colo, ele diz que vai derramar bênção sem medida sobre você. Meu querido amigo e irmão, eu e você precisamos entender que nós dependemos de Deus. O próprio Senhor Jesus, irmãos, que era um com seu Pai, no dia mais difícil da sua vida, quando estava para morrer, chegou no Jardim das Oliveiras, o lugar de oração, e disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Lucas nos conta, a partir do versículo 39 até o 46 de Lucas 22, o seguinte: ele se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em grande agonia, sofrimento terrível, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. Achou-os dormindo de tristeza e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus, no momento mais difícil da sua vida, ainda que a ira do Pai fosse cair sobre ele, a ira do Deus eterno, ele ainda invocava o seu Pai e expressava total dependência a Deus. Como Jesus dependeu do Pai e se submeteu a ele, eu e você devemos depender do Senhor. Se você quiser ser salvo, tem que depender de Cristo e do que ele fez na cruz por você. E depender é crer nele como seu único Senhor e Salvador pessoal, como Filho de Deus que deu a vida na cruz para te salvar. Creia em Jesus e você será justificado no tribunal de Deus. Se Deus é quem vai fazer uma grande obra em nossa igreja, irmãos, então, se dependemos dele, nós vamos orar intensamente. Porque Deus é bom e deu Jesus na cruz por nós. É ele que converte, santifica e muda os corações. É ele quem reaviva a igreja. Oremos, irmãos, e assim veremos as maravilhas que o Senhor fará em nosso meio. Irmãos, que esse seja um novo tempo de buscarmos a Deus em oração e obedecermos a sua santa palavra. É impressionante, irmãos, como Deus conduz a nossa vida. Eu posso testemunhar para vocês, quando nós viemos para São Paulo, como foi desafiador. Abandonar toda uma história construída no Distrito Federal, para os nossos filhos foi um grande desafio. Nós estamos aqui há 8 anos. Houve momentos de oração, de choro, em que os mais velhos nos perguntavam: papai, por que nós viemos para cá? O que nós estamos fazendo aqui?
Mas hoje, se você disser a eles que nós temos que ir embora, eles não querem mais ir embora. Porque Deus tinha os seus propósitos. Mas naquele momento, irmão, não foi fácil. Talvez não só comigo, talvez você teve que abandonar um lugar onde morava, ir para outro lugar, não sabia nada do que ia acontecer, e agora Deus está derramando bênção sem medida sobre você. E você, talvez na hora, até questionou Deus. Ainda bem que Deus é compassivo para conosco. Eu dou para você o testemunho da minha família. Deus tem nos abençoado imensamente. Mas não era o nosso plano, nem o nosso projeto. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então pare de querer tomar as rédeas da vida em tuas mãos. Entenda que o que está acontecendo com você hoje é a melhor coisa que podia acontecer. Se Deus te amou e deu Jesus na cruz por você, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você? Você acha que Ele vai deixar de te abençoar? Você acha que Ele quer destruir a sua vida? Ele quer abençoar você. Talvez você não entenda o que está acontecendo agora, mas a palavra do Senhor para você é: consagre-se, espere, dependa. Na hora certa, você verá o Senhor abrir os céus e derramar sobre a sua vida bênçãos sem medida. Espere grandes coisas de Deus. Faça grandes coisas para Deus. Deus sabe a hora certa na qual agirá. É Deus quem abre o Jordão. É Deus quem revela a sua glória. É Deus quem abençoa o seu povo. Mas enquanto a bênção não chega, irmãos, eu e você temos que nos preparar para a bênção. Pasme comigo. Eu não tenho poder de trazer o avivamento. Reverendo Jonathan Edwards escreveu muito bem quando falava sobre isso, dizendo que o avivamento é obra soberana de Deus. Essa é a visão calvinista do avivamento. Nenhum de nós pode produzir o avivamento. É Deus quem decide soberanamente mandar o avivamento na hora que Ele quer. Mas ainda que não seja eu que produza o avivamento, eu posso me preparar para o dia no qual Deus o enviará. E talvez esse meu preparo seja um sinal de que Deus, na sua soberania, já esteja agindo para que Ele nos dê o avivamento. Então, se você quer experimentar um avivamento espiritual em sua vida, se você quer experimentar um avivamento espiritual no seu lar, se você quer ver o poder de Deus atuando em você, se você quer voltar ao primeiro amor, se você quer ver Deus derramando bênção sem medida no seu casamento, se você quer ver seus filhos aos pés da cruz, se você quer ver Deus abençoando a sua vida para que dezenas de pessoas, jovens, adultos, crianças, adolescentes, creiam no Senhor. Se você quer ser um instrumento para que Cristo seja exaltado, se você quer contemplar com os olhos da fé a glória de Deus na face de Cristo e ser mais cheio do Espírito Santo e mais vazio de si mesmo, você precisa se preparar para as grandes bênçãos de Deus. Pastor, como se preparar para as grandes bênçãos de Deus? Consagre-se. Espere, dependa. Em último lugar, congregue-se. A última implicação para mim e para você, o texto diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não é só para você, bonitão. Não, Deus vai fazer maravilhas só para mim. Eu sou o filho especial de Deus. Ah, coitado. Não, meu irmão. Deus é um Deus de aliança. Ele faz maravilhas no meio de vós. Ele se relaciona com o seu povo. Então, quando Deus abençoa a vida de cada um de nós, Ele não quer nos abençoar somente como indivíduos,
mas Ele quer nos abençoar como seu povo, como sua noiva, como sua igreja que está em aliança com Ele. Se alguém quer experimentar as bênçãos de Deus, deve unir-se à igreja, deve congregar-se e deve envolver-se com a noiva do Senhor. Pasme comigo, Jesus, quando estava para subir aos céus, intercedeu pelos seus discípulos que ali estavam, também orou por nós. E o que ele orou por nós foi o seguinte: não rogo somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra deles, para que eles sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou por nós, orou pela unidade que temos com Ele e com o Pai, e para que, como igreja, preservássemos essa unidade fundamentados na palavra. Para que, se nós vivermos de fato em amor, essa unidade, que só é possível com aqueles que estão comprometidos com a palavra de Deus, com o seu evangelho e com a sua doutrina. Então as pessoas viriam à comunidade da fé e veriam o amor de Deus manifesto em nosso meio, e veriam nos tratando com tanto amor, com tanta graça, com tanta bondade, que as pessoas diriam: Deus é real, Deus existe, Ele nos amou, mandou o seu Filho para nos salvar, e Ele manifesta o seu amor no meio da sua igreja e no meio do seu povo. E assim, se a igreja vive em unidade, se trata com amor, a palavra de Deus diz que muita gente vai crer em Jesus. Irmãos, a unidade na igreja é um testemunho impactante. Pasme comigo, irmão, algumas das coisas que mais impactam alguns incrédulos, irmãos. Em primeiro lugar, é a adoração. O incrédulo não tem noção do que é verdadeira adoração. Às vezes ele pertence a uma igreja que faz mera reza, e de repente ele entra numa igreja e o povo está adorando a Deus de verdade, com todo o coração, não está cantando para o lado e abrindo a boca assim, no meio do hino, né? O povo está ali cantando: leva a minha vida a uma só verdade. E o povo está adorando e o incrédulo fica impactado com a presença de Deus naquele lugar. Depois disso, a pregação da palavra. E depois disso, em terceiro lugar, a unidade, o amor e a maneira como nós nos tratamos. Um dia alguém aqui em São Paulo me procurou dizendo: pastor, eu fui numa igreja onde eu vi 2 irmãos se empurrando no meio da igreja. Vou contar qual é a igreja, não. Eu saí dessa igreja, pastor, nunca mais volto lá. Numa igreja que 2 irmãos estão se empurrando no meio da igreja, o que eu vou fazer nessa igreja? Se eles estão brigando, nem se entendem entre si, Deus não está ali não, quem está ali é o capeta. Forte, irmão. Forte. Então, quando nós nos tratamos em unidade e nos amamos uns aos outros, nós vemos a manifestação da presença do Senhor. Paulo, em Efésios 4:3, diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O autor de Hebreus diz em 10:24-25, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos, ou seja, nós temos que nos estimular, é mandado para todos nós, ao amor e às boas obras. É por isso que quando nós recebemos membros na igreja, os membros fazem votos, mas a igreja também faz promessas. Eu repito palavras e vocês fazem promessas que vão cuidar, que vão animar, que vão encorajar os irmãos. Porque a Bíblia manda a todos nós, não só o pastor, não só os presbíteros, não só os diáconos, cada um de nós tem que estimular os seus irmãos ao amor, a amar a si mesmos e a amar uns aos outros e a amar os outros irmãos. E não somente isso, nós devemos motivar os irmãos a amar os outros irmãos, mas também as boas obras. E Paulo, e o texto de Hebreus diz mais, estou citando Hebreus 10:24-25, não deixemos de congregarmos. Pare de faltar do culto, como é costume de alguns. Ele diz: antes façamos admoestações, ou seja, preguemos a palavra de Deus. Tanto mais quando vedes que aquele dia, o dia do Senhor, se aproxima. Meu irmão, a palavra para você é o seguinte: não seja um desigrejado. Deus trabalha no meio da sua igreja. Então não falte dos cultos por faltar.
No primeiro culto dominical da igreja teve um faltoso. Impressionante. Sabe o que aconteceu? O avivamento. Jesus apareceu. Falar para ele, Jesus apareceu no culto. Falei assim, não acredito de jeito nenhum. Incrédulo, miserável. Hein? Um dos primeiros incrédulos foi o do apóstolo. Ele falou assim, se eu não botar meu dedo na mão dele e minha mão no lado dele, não acredito! Graças a Deus, ele não falta do culto para sempre. No domingo que veio, ele estava lá. Sabe quem apareceu? Jesus. E ele viu Jesus e falou, Senhor meu e Deus meu. Ele, seu incrédulo, vem aqui. Põe seu dedo na minha mão no meu lado, porque você me viu, você acreditou? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Um dos primeiros a duvidar da ressurreição foi um apóstolo, o nome dele era Tomé. Graças a Deus o Senhor vem ao nosso encontro e restaura a nossa fé. Tomé faltou do culto e quase se tornou incrédulo, porque não acreditou que Jesus tinha se manifestado no meio do seu povo. Então, irmão, não deixe de congregar, não. Não falte do culto por faltar. Tem dia que a gente fica doente, aí não tem jeito, tem que ficar em casa, não tem como. Mas se você não estiver doente, não invente desculpa. A internet é uma bênção, irmão, mas é uma bênção para quem não pode vir, para quem está doente, para quem está enfrentando a dificuldade. Você não pode perder a bênção do culto. Porque você está lá, ouve o sermão, ele esquenta o seu coração em casa. Mas quando você está aqui no meio do povo de Deus, é quando você canta, leva a minha vida, e aí você percebe a presença do Senhor aqui. E aí você participa da mesa e recebe a ceia, e entende que você faz parte de um corpo, de uma família, e a bênção de Deus está aqui, e você vivencia essa maravilha no culto, na presença, no meio dos irmãos. Então, meu irmão, em nome de Jesus, congregue-se. O Senhor não faz maravilhas somente em você. O Senhor faz maravilhas no meio da igreja dele. Então, viva como alguém que faz parte do povo de Deus. Ame o povo de Deus. Durante a semana, se você puder ir num dos PGs da igreja, vá para o PG e vive em comunhão. Ali você vai compartilhar, vai ouvir lutas de outros, vai orar, vai ser abençoado, vai estar em comunhão. Nossa igreja tem 10 PGs hoje. Não há desculpa para você. Além disso, ainda tem as sociedades internas e os ministérios dos quais você pode participar. Desfrute da intimidade do corpo de Cristo. Mantenha um relacionamento precioso com seus irmãos, porque os seus irmãos é quem fortalecerão você no dia mais difícil, nos momentos de maior angústia. Irmãos, há alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu li um livro de Bill Hybels, muito criticado no meio reformado, mas uma pessoa muito treinada e muito preparada na área de liderança. Bill Hybels era pastor da igreja Willow Creek. E naquela igreja, amados irmãos, certo dia Bill Hybels contou que quando terminou o culto, um momento abençoado, depois do louvor, se aproximou um casal dele. E vinha com a criança no colo. E ele, feliz da vida, achou que ele ia orar por aquela criança. E, de repente, aquele casal começou a contar para ele que a mulher estava grávida. E quando estava perto de nascer a criança, eles descobriram que a criança tinha uma doença e metade da face da criança tinha sido comida. A criança nasceu com a face afundada. E a criança já nasceu com data de validade, de vida. Ela ia viver poucos meses. E, de repente, eles tiraram o paninho da criança e o pastor tremeu assim de medo. Ele falou assim, meus irmãos, o que vocês querem que eu faça? Eles disseram, pastor, fique tranquilo. Nós participamos de um PG maravilhoso da igreja. A igreja é muito grande, o senhor nem soube. Mas nós já fomos abraçados no nosso PG. Nós somos pastoreados. Os irmãos cuidaram de nós. Os irmãos receberam nossa filha. Os irmãos têm chorado conosco. E nós queremos dizer para o pastor que nós não estamos sozinhos. Agradecemos pelas mensagens que ouvimos domingo. E agradecemos porque nossa igreja é uma igreja que tem pequenos grupos. E nós temos sido amados, abraçados e pastoreados num pequeno grupo. E no dia que nossa filha morrer, o nosso PG estará ali conosco. Porque o Senhor tem manifestado a sua graça e o seu amor por nós, por meio da igreja, por meio desse pequeno grupo de pastoreio. Bill Hybels orou com eles, chorou, e saiu dali dizendo, verdadeiramente eu creio que a igreja local é a esperança desse mundo. Aquela criança morreu na semana seguinte.
Os irmãos do PG estavam ali. Aqueles pais foram consolados, porque na igreja de Cristo nós não vivemos sozinhos. Nós temos família, nós temos irmãos, nós temos gente que caminha conosco, que não nos abandona, que nos carrega no colo, que é instrumento de Deus para abençoar a nossa vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Como, irmão, então, esperar essas grandes bênçãos de Deus? Como se preparar para as grandes bênçãos de Deus? O sermão foi claro para mim e para você. Consagre-se, espere, dependa e congregue-se. Quando eu vim para São Paulo, 8 anos atrás, lá em Brasília, alguém me perguntou: pastor, o que o senhor espera no pastorado da Unida? O mundo inteiro dizendo que ia dar errado, irmãos. Todo lugar onde eu ia, você é doido. Eu viajava pelo Brasil pregando, naquela época eu já era assim. Você é doido, está bem na igreja, o que você está fazendo? Perdeu a cabeça. Chamado de louco no Centro-Oeste, no Sul, no Nordeste. E as pessoas viravam para mim: o que é que o senhor espera no pastorado da Unida? Eu disse o seguinte para aquelas pessoas: irmãos, eu estou esperando um tempo de restauração, de pregação da palavra, de intervenção de Deus. Um tempo no qual eu verei Jesus salvando almas, transformando vidas. E Ele vai nos mandar um reavivamento, para a honra e glória dEle, porque Ele morreu na cruz por nós. Ele vai ser glorificado em tudo aquilo que Ele fará na Igreja Unida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, com esse texto nós aprendemos como se preparar para as grandes bênçãos que o Senhor tem para nós. Consagre-se, espere, dependa, congregue-se. Deus tem abençoado a nossa igreja. Nós temos vivido tempos de refrigério. Hoje de manhã, mesmo com muitos dos jovens já viajando para suas casas, igreja cheia de manhã, igreja bem frequentada 8h30, todos vocês aqui à noite. Isso são as grandes bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nós. Mas nós acreditamos que só estamos vendo o começo. Ainda há bênçãos maiores para nós. Porque Cristo morreu na cruz para salvar a sua noiva. Como eu vou me preparar para as bênçãos de Deus? Eu quero, irmão, me consagrar. Eu vou esperar. Eu vou, amado irmão, depender de Deus. E eu quero viver em comunhão no corpo de Cristo. E você? Você está esperando grandes bênçãos de Deus? Que nessa noite você consagre a sua vida e se arrependa dos seus pecados. Que você diga: Senhor, eu vou esperar em Ti. Eu vou depender de Ti. E eu quero ser uma bênção no meio da igreja. Que o Senhor nos visite, irmãos, com o poder do Seu Espírito Santo. Que Ele nos restaure e derrame sobre nós Sua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nessa noite? Talvez você está esperando o agir de Deus na sua vida. Talvez você está vivendo um momento de dificuldade. Talvez você está lutando contra o pecado. É hora de se arrepender, de dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Perdoa o meu pecado. Talvez você está agoniado com a resposta que não chegou e o Senhor está dizendo: espera, meu filho, fica tranquilo. Eu vou responder, estou cuidando de tudo. Não perdi as rédeas da história. O Senhor está dizendo: quem vai fazer sou eu, dependa de mim. Dependa de mim. Fique firme na igreja. Ame o povo de Deus. Se envolva com o povo de Deus. Você vai ver o meu poder atuando na minha igreja. Dependa de mim. Eu quero realizar grandes maravilhas na sua vida. Você, meu irmão, está esperando grandes bênçãos de Deus. Diz: pastor, eu quero me preparar para essas grandes bênçãos. Eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Esperar nele, depender dele. E estar unido ao corpo de Cristo, porque Ele morreu por mim. Gostaria de orar por você nessa noite, que diz: pastor, eu quero as grandes bênçãos de Deus para mim. Coloque-se de pé onde você está, eu gostaria de orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos cantar só nas vozes. Sei
que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, muito obrigado por esse domingo tão abençoado nesta igreja. Muito obrigado, Deus, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de cultuarmos ao Senhor desde de manhã e contemplar a beleza da tua santidade. Ó Deus, ó Pai, por causa da obra do nosso grande Redentor. Te agradecemos pelos 3 cultos de hoje, pela escola dominical. Porque em cada momento o Senhor falou conosco. E nessa noite, num breve texto, em que o Senhor ensinou os filhos de Israel se prepararem para a conquista da terra prometida e para a travessia do Jordão. O Senhor, que é o Deus que soberanamente dá o avivamento, nos chama como igreja a nos prepararmos para as grandes bênçãos. Senhor, hoje queremos tirar todos os ídolos que estão no nosso coração. Senhor, nós queremos abrir mão de todo pecado que não glorifica o Senhor. Alguns de nós estão dizendo ao Senhor que querem fazer isso. Então perdoa os pecados do seu povo, meu Deus. Se há inveja, se há mentira, se há rebelião, se há chateação com o Senhor, se há priorização de coisas, de pessoas, de projetos, se há prostituição, fornicação, lascívia, Deus, tem misericórdia do teu povo. Tua palavra diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se há inveja, se há difamação, se há zombaria, bullying no meio do teu povo, tem misericórdia, Deus. Nós somos um povo lavado pelo sangue do Cordeiro, não podemos atuar como ímpios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor traga um arrependimento sincero. Pai, do mesmo jeito o Senhor nos tem dado a bênção de ver pessoas sendo tocadas nesses sermões de Gênesis, nesse ano, como nessa semana o Senhor me fez chorar, como eu disse no culto da manhã, diante de irmãos e irmãs que me disseram nessa semana que o Senhor falou ao coração deles nesses dias, e eles foram buscar reconciliação com pessoas com as quais tinham dificuldades. Deus, isso só pode ser feito pelo Espírito Santo, Senhor. Nem as pessoas que fizeram isso fariam isso de modo próprio, nem eu teria o poder de mudar o coração delas. Pai, continua a fazer grandes coisas nessa igreja, por meio do poder da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Pai, perdoa os pecados do teu povo. Deixa-nos confiar no Senhor, que ainda que as coisas não aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, conforme o nosso plano, o Senhor está no controle. Nós temos que esperar em Ti. Dá-nos a consciência de que quando grandes coisas acontecerem, é o Senhor quem as fará. Portanto, somente o Senhor vai ser glorificado. Porque o Senhor mandou Cristo morrer na cruz. Mas o Senhor não fará só para mim, nem só para minha família, para a Cleusa, para os meus meninos. O Senhor fará para todos nós. Porque nós somos o povo da aliança. Ensina-nos a amar tua igreja. Ensina-nos, Deus, ó Pai, que a igreja é a noiva do Senhor. Que ela custou o sangue do eterno Filho de Deus. E que no lugar de ficar falando mal da nossa igreja, a gente se envolva com a nossa igreja. Porque o Senhor não gosta de quem fala mal da tua noiva, não. Se alguém falar mal da minha esposa, vai se ver comigo. Imagine-se quem ficar falando mal da tua igreja. Vai ter problema com o Senhor. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos ensine a amar o teu povo. Porque esse é o povo pelo qual Cristo morreu. Nos ensina a amar a igreja, Deus. A igreja local é a esperança que esse mundo tem. Que a unida seja, Deus, ó Pai, um instrumento para que esse mundo seja mudado para a honra e glória do nome de Jesus. Tudo isso te pedimos por causa da grande obra do nosso Redentor. Abre os céus e desce. Dá-nos um avivamento espiritual. E traz um renovo para o nosso coração. Nós estamos esperando. Abençoa esses irmãos com as tuas grandes bênçãos. Abençoa grandes bênçãos do relacionamento contigo. A volta ao primeiro amor.
a libertação do pecado, da influência da obra do diabo. Abençoa os casamentos com restauração, do amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido. Abençoa, Deus, ó Pai, os homens com encorajamento para o trabalho, com novo ânimo, com uma nova visão, com uma nova disposição para sonhar com novos projetos. Abençoa, Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, a vida, Deus, ó Pai, deste rebanho, que o teu povo aqui se desperte para orar, para buscar o avivamento, para estudar a palavra, para ser um instrumento para abençoar os irmãos e abençoar esse mundo para a honra e glória do nome de Jesus. Deus, abre os céus e desce e dá-nos um avivamento espiritual. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus nós oramos. Amém, ó Deus. Restaura-nos, Senhor, e abençoa-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.